Seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero conversar com você um pouco sobre os frutos da maturidade. Há algumas semanas o Senhor vem tratando muito ao meu coração sobre maturidade. Ele tem buscado nesse tempo filhos maduros, filhos com fé madura, filhos convictos nele, alicerçados nele. E eu fui pesquisar um pouco sobre como funciona, como que acontece o processo de maturação do fruto. E nas minhas pesquisas eu encontrei que para que a maturação aconteça é preciso que algumas enzimas sejam liberadas, para que haja a quebra do amido, para que aquela fruta ela se torne doce. Ou seja, Deus falou muito ao meu coração que para que a gente também possa amadurecer e crescer nele, na fé, a gente vai precisar passar pelo processo da quebra. A gente vai precisar ser quebrado para que o Senhor nos refaça. A gente vai precisar passar por processos de renúncias, a gente vai precisar passar por processos de dor muitas vezes, porque a quebra, ela traz dor, ela traz o desconforto, ela traz talvez situações que nos abalam, mas tudo isso é para que a maturidade seja alcançada. E aí pesquisando, eu vou ler aqui para vocês como que funciona esse processo. Fala assim, que todas as etapas do amadurecimento de uma fruta são reguladas para que a semente esteja ao ápice do dispersor, somente quando estiver pronta para germinar. Quando o fruto está verde, a semente ainda está se desenvolvendo, ou seja, o embrião ainda não está pronto para gerar uma nova planta. Por muitas vezes a gente está querendo que as coisas aconteçam, querendo que Deus faça, querendo que Deus cumpra as promessas dele, mas às vezes a gente ainda está verde, o embrião ainda não está pronto para ser germinado. É preciso que haja um amadurecimento, porque assim como numa gestação, para que o bebê nasça, é preciso que passe por um tempo, é preciso que passe por fases de desenvolvimento, para que o bebê se torne maduro o suficiente para nascer, para romper. Assim é com a gente, assim acontece com a gente. Para que a gente possa romper, a gente precisa de maturidade, porque a maturidade ela vem através da obediência. E quando a gente obedece, o Senhor nos dá autoridade para viver as promessas. Não é o contrário. As promessas não vão chegar e se cumprir na nossa vida sem que a gente tenha maturidade suficiente para sustentar. Porque quando a planta ela não está madura, quando o fruto não está maduro o suficiente e ele cai daquela árvore, ele apodrece, ele morre. Ele não cumpre o propósito que ele foi chamado para cumprir. Ele está azedo ainda, né? Ele ainda não atingiu a doçura que era necessária para um fruto maduro. Então, eu fui pesquisar ainda mais e fala que existe as frutas climatérias. E o que são essas frutas climatérias? São frutas que continuam a amadurecer quando colhidas, pois produzem o hormônio etileno, que estimula o amadurecimento. Esse hormônio, quando liberado, também pode afetar as frutas que estão à sua volta. E é isso que o Senhor nos convida. Ele nos convida à maturidade para que a gente possa alcançar, que a nossa maturidade possa amadurecer aqueles que estão à nossa volta, que a nossa fé madura, constante, possa alcançar aqueles que estão à nossa volta, possa ser um exemplo. E a pessoa madura é aquela que não se ofende, é aquela que dá outra face, é aquela que perdoa primeiro, que pede perdão primeiro. Então que a gente possa buscar esse nível de maturidade, porque para esse tempo o Senhor precisa que a gente seja maduro. E aconteceu uma situação aqui em casa que eu quero compartilhar com vocês, porque Deus falou muito ao meu coração. Aqui na minha cozinha
tem um portão que divide uma parte da outra. E para que o meu bebê ele não tenha acesso a essa outra parte onde tem fogão, onde tem produtos de limpeza, onde tem coisas que ele ainda não tem maturidade para acessar, coisas que podem machucar ele, coisas que podem fazer mal a ele. E ele come do outro lado, onde tem o fogão, onde tem essas outras coisas. E para que eu pudesse limpar aquela região, porque sempre que ele come cai o resto de comida, eu coloquei ele do outro lado do portão, para que ele pudesse esperar até que eu limpasse, até que aquele ambiente tivesse seguro, onde eu pudesse dar atenção a ele, para que nada de mal, nada de ruim acontecesse a ele. E durante aquele tempo que eu estava limpando, o Senhor estava falando comigo, ao meu coração. Ele disse, da mesma forma, filha, eu preciso fazer com você. Muitas vezes vão ter regiões que você ainda não tem maturidade de acessar. E eu vou precisar que você fique do outro lado do portão, esperando. Até que você tenha a estatura certa. Até que você tenha a maturidade para que você possa acessar essa outra região. E a minha oração naquele momento foi, Senhor, que eu possa amadurecer, Pai, para acessar essas regiões. E o Senhor está te convidando também nesse momento para que você busque nele amadurecimento. E eu quero compartilhar com vocês os frutos da maturidade. O primeiro deles é a obediência. E para compartilhar sobre o fruto da obediência, eu quero trazer a história de Ruth. Ruth foi uma mulher obediente, extremamente obediente. Eu quero trazer o contexto da história de Ruth. Ruth, ela era uma moabita que se casou com um judeu. E o marido dela faleceu, o sogro dela faleceu, o cunhado dela faleceu e ficou somente as mulheres. Noemi era sua sogra. E Noemi, quando está nesse cenário de morte, ela decide voltar para a terra dela e ela fala para as noras, fiquem aqui para que vocês possam voltar para suas famílias, para os seus pais e para que vocês possam se casar novamente. E Ruth fala, não, eu vou com você. Você é a minha família agora. E ela vai e volta para Jerusalém com Noemi. E ela foi fiel, ela foi leal, sabe? E quando chega lá, Ruth, ela prontamente se dispõe a trabalhar para que elas possam ter um sustento. E ela vai trabalhar na fazenda de Boaz. E Boaz era da família de Noemi também. Noemi instrui ela a ir lá, a trabalhar nessa fazenda, para que elas pudessem ter esse sustento. E Ruth vai e obedece às instruções de Noemi. Enquanto Ruth está lá fazendo o trabalho dela, Boaz chega e se admira e pergunta aos seus servos, quem é aquela moça? Então contam a ele quem que é, e eles descobrem que ela faz parte também agora da família dele. E resumidamente, Boaz resgata Ruth, toma Ruth como esposa, e agora a linhagem de Noemi, ela é seguida, ela é perpetuada, porque Ruth foi obediente e elas saíram de um estado de esterilidade, de morte, para um estado de vida. E o interessante é que Ruth, a partir de Ruth, chegamos a Davi, porque Obed era filho de Boaz e pai de Jessé, e Jessé era o pai de Davi. Então, a diligência e a obediência são características que agradam o coração de Deus e que traz o favor de Deus para a nossa vida, para que as bênçãos dele, para que as promessas dele se cumpram. A gente vai precisar obedecer. E os outros frutos da maturidade são a humildade e a sabedoria. E para trazer um exemplo, eu queria trazer a história de Abigail.
Deus tem falado muito ao meu coração sobre Abigail. E Abigail, ela foi uma mulher sábia e uma mulher humilde. Ela soube se colocar no lugar dela, mas ao mesmo tempo ela soube ter coragem para ir fazer. Contando um pouco da história de Abigail. Abigail era casada com Nabal. E Davi, ele estava fugindo de Saul. E ele foi parar nas terras de Carmelo, onde Nabal, ele era um homem muito rico, muito abastado, e era onde ele tinha as terras dele. E enquanto os servos de Nabal estavam ali naquela região, Davi protegia eles, Davi cuidava deles. Então chegou um tempo em que Davi mandou os servos dele e pedir a Nabal que mandasse suprimentos para eles. E Nabal, quando chegou até Nabal esse pedido, ele despreza Davi. E Davi então chama seus homens para ir exterminar com a família de Nabal, para matar todos. E no meio desse caminho, um servo chega até Abigail e conta a ela a história e pede para que ela faça algo. Interessante que esse servo vai até Abigail, que não era algo comum, né? A mulher ter a ação, geralmente era um homem. Mas nessa história, Abigail era uma mulher tão posicionada que o servo sabia que podia recorrer a ela. Ela era uma mulher disposta, disponível, sábia. Então o servo sabia que ela poderia mudar aquela situação, porque ela era uma mulher madura. Então Abigail junta todos os mantimentos, as necessidades e vai na direção de Davi e encontra Davi no meio do caminho e pede perdão a ele, diz que a culpa é dela. Então ela traz para si a responsabilidade daquela situação. Então ela acaba mudando aquele cenário de morte também para um cenário de vida. Ela impede com que Davi faça na força do seu braço, que mate a todos por vingança, né? E então ela volta para casa e ela encontra Nabal fazendo uma festa, comemorando. E ela espera até o outro dia para poder dar a notícia a Nabal daquela situação, porque ela sabia que ali não era o momento correto. E no outro dia ela conta a Nabal, e Nabal tem meio que um AVC. Depois de 10 dias ele falece. E quando Davi fica sabendo que Nabal faleceu, ele vai até Abigail e chama ela para ser a sua esposa. E ela vai e diz que está à disposição de Davi para servir a Davi. Então ela é uma mulher extremamente madura, uma mulher extremamente corajosa, posicionada. Ela tem sabedoria e humildade, sabe se colocar no lugar dela. E então ela colhe os frutos da maturidade. Ela não fica lá desamparada, não. Ela é tomada como esposa de Davi. Então algo que Deus tem nos falado muito ao meu coração, e eu espero que traga ao seu também, é te chamar para que você possa ser uma mulher, um homem maduros em Cristo, que sabe se posicionar, que sabe ser obediente. Muitas vezes o que o Senhor quer é que você obedeça ao comando dele. Pode te custar tudo, pode te custar todas as coisas, mas o Senhor, ele tem o melhor. Quando você obedece, quando você planta a obediência, você tem um respaldo para colher a autoridade do Senhor sobre a sua vida. Agora, quando você é imaturo, quando você é desobediente, quando você age de forma tola, quando você deixa que as suas emoções te dominem, quando você deixa que o seu orgulho te domine, quando você não perdoa, quando você guarda ressentimentos, você está se afastando a cada dia mais do propósito do Senhor para sua vida. Você está atrasando a cada dia mais o cumprimento das promessas do Senhor para sua vida. Por isso que é urgente, o chamado do Senhor para você é urgente, para que você amadureça. Para que você amadureça. Não se ofenda mais. Não se defenda mais.
Sabe que aquele que morreu por você, que entregou a vida por você, é Ele quem te justifica. Não haja pelas suas emoções, haja pela convicção de que você tem um Deus que luta as suas guerras, que você tem um Deus que te defende, você tem um Pai. Imagina só uma situação que você tenha um filho e acontece um conflito, uma briga, de imediato você vai defender o seu filho, você vai proteger o seu filho. Você não precisa que ele vá lá e faça isso sozinho. Não, você como pai, você vai lá e defende o seu filho. Você protege o seu filho, você guarda o seu filho. Da mesma forma Deus faz com a gente. Ele quer que a gente se coloque num lugar de dependência, de humildade, de sabedoria, de obediência, para que Ele possa cumprir as promessas dele da nossa vida. Amém? Se esse vídeo fez sentido, se falou ao seu coração, que você possa encaminhar para outra pessoa, para que Deus fale ao coração dela também. Tá joia? E até o próximo vídeo.